Senhor, irmãos, Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Hoje, irmãos, é a nossa lição de número 11 e o nosso título é Profecias da Consumação da História. Então nós vamos ver aqui nesta lição as profecias, de Isaías, já que nós estamos falando do livro de Isaías, acerca umas profecias apocalípticas. Claro, irmãos, que sempre algumas linhas teológicas divergem acerca dessas passagens, Mas aqui em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, no nosso texto do dia, mas nós, segundo a promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Então nós, cristãos, nós que esperamos o arrebatamento da igreja, claro, alguns não creem da forma que os pentecostais creem no arrebatamento da igreja, mas nós que esperamos este reino, nós temos que crer e esperar com paciência e com obediência. Então aqui nós estamos aguardando essa promessa de novos céus e nova terra, como o apóstolo Pedro, ele menciona na sua segunda carta. Na nossa síntese diz assim: Deus sempre esteve no controle de tudo. O fim da história será a prova disso. Irmãos, quando diz que está no controle de tudo, está no controle dos acontecimentos, não está no controle da escolha que as pessoas fazem, do livre-arbítrio das pessoas. É bom nós frisarmos isso. E aqui, meus irmãos, no nosso texto bíblico, que está em Isaías capítulo 24, versículo 4 ao 6, diz assim: A terra planteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha. Enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis. Mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Nós vemos aqui, meus irmãos, a clara expressão do profeta Isaías falando acerca do fim do mundo. Fim dos tempos, nós podemos dizer assim. Quando todos os acontecimentos, coisas que nunca aconteceram, catástrofes, sinais ao qual nunca houve, haverá nos últimos dias. Nós já estamos vivendo alguns sinais desses. Alguns sinais nós sabemos que sempre existiu, mas em proporções maiores. Mas a grande tribulação, quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, nós vemos que muitas coisas nunca aconteceram. Então as pessoas ficarão abismadas acerca daquilo que está determinado por Deus. Então aqui o profeta Isaías, há 2.700 anos atrás, nós vemos que ele já estava profetizando o nosso tempo. Alguns dizem que nós estamos vivendo clima de arrebatamento, outros que vai demorar um pouco mais. Certo é, meus irmãos, que nós temos sempre que esperar a volta do Senhor, o arrebatamento da igreja. Então, algumas coisas já estão acontecendo, coisas que nunca aconteceram, alguns sinais que nunca houve, já estão acontecendo. Como nós falamos, algumas coisas sempre acontecem, algumas questões climáticas, nós vemos que acontece, mas hoje estamos vendo em proporções maiores. Alguns dizem que é pelo fato da camada de ozônio, outros também falam que pelo fato da poluição, a camada de ozônio, e alguns dizem que nem existe mais. Mas o que nós percebemos, irmãos, é que as coisas estão acontecendo sim, e vai ficar cada vez pior. É isso mesmo. Na nossa introdução, meus irmãos, os capítulos 24 a 27 do livro de Isaías apresentam profecias que apontam para o final da história. São textos complexos e de difícil interpretação. Profecias de castigo aos israelitas e promessa final de livramento e salvação. Reúnem profecias, cânticos e orações. Estão divididos entre os julgamentos dos maus e salvação e promessas de livramentos para o povo de Deus. Nenhum desses textos fala do Messias. Todavia, precisam ser interpretados sobre a perspectiva que somente será possível a redenção do povo de Deus na consumação da história, mediante a obra do Messias consumada na cruz. Aqueles que rejeitarem o Messias, que não aceitarem a redenção gratuitamente proposta e oferecida por Deus, sofrerão a condenação eterna. A condenação será a eterna separação de Deus. O autor da vida, a esses padecerão com Satanás o lago de fogo e enxofre. Irmãos, é complicado, porque aqui está falando, eu até concordo muito aqui com o que está sendo dito aqui, que nós temos que crer em Cristo, que nós temos que acreditar nas promessas do Senhor, que tudo isso nós temos que fazer. Mas chega nessa última parte aqui,
A condenação será a eterna separação de Deus, o autor da vida, e esses padecerão com Satanás no lago de fogo e enxofre. Alguns irmãos, infelizmente, acreditam na teoria do universalismo, onde muitos serão salvos, né, que Jesus já tem determinado isso, que é amor, que não vai permitir que nenhum dessas pessoas sofram eternamente no lago de fogo e enxofre. Mas nós cremos, irmãos, e sabemos que a responsabilidade é toda nossa. Então, essa teoria de naquele último momento Deus vai livrar todo mundo do inferno, né, que não é o inferno, vamos dizer, é o lago de fogo e enxofre, que vai livrar as pessoas da condenação eterna, do sofrimento eterno. Então, o universalismo, ele acredita e ele defende que Deus é amor, então que naquele último momento as pessoas, né, todos serão salvos, né? E até essas pessoas, pelo fato de ser salvo nesse último momento, não haverá galardão. Mas, meus irmãos, nós temos que praticar a palavra, ser obediente à palavra, acreditar nas promessas que Deus está falando desde o livro de Isaías, né? Que Deus já está com mais ênfase, com mais diretrizes desde o livro de Isaías, porque a Bíblia toda está cheia de promessas, a questão de Jesus, a questão da redenção, a questão da salvação, mas nós temos no livro de Isaías, como é o nosso tema da nossa revista, ser mais incisivo, principalmente acerca de Cristo, acerca das coisas que serão, que ainda acontecerão. O Apocalipse. São muitas profecias apocalípticas. Então, na parte 1 aqui, no tópico 1, o julgamento e a salvação. Como será o julgamento? Como será o julgamento? A palavra julgamento no grego quer dizer separar, ou seja, será a separação do bem e do mal, daquilo que é verdadeiro, do que é falso, o ato final de Deus, onde se preservará apenas aquilo que não foi contaminado pela maldade e pelo pecado. Então, Deus, ele preserva as pessoas que não se misturam com a maldade, com o pecado. Ele preserva essas pessoas no bem. Ele preserva essas pessoas para poder serem salvas. Porque essas pessoas, nós temos total escolha, irmãos, de fazermos aquilo que é bom e também de fazermos aquilo que é ruim. Mas é interessante nós sempre ficarmos, né, assim, separados das coisas deste mundo e crer na promessa de Deus. Porque aqui, quando nós falamos acerca do julgamento, naquele grande dia haverá um julgamento. Então Deus, aquelas pessoas que foram fiéis, que se esforçarem, que buscarem a Deus, porque não é mérito nosso, como diz o livro de Romanos acerca da graça, não é mérito nosso, é mérito de Deus. Mas se for nos dada a oportunidade, é importante nós guardarmos a palavra, é importante nós praticarmos a palavra, é importante nós nos enquadrarmos acerca dos desígnios da qual Deus nos permitiu, da qual Deus quer que nós pratiquemos. E continuando aqui, na teologia dispensacionalista, presente na maioria das igrejas pentecostais, este período de julgamento se refere ao juízo final, na consumação de todas as coisas, quando todos os povos e nações compareciam diante do trono de Deus para serem julgados por seus pecados, né? No Antigo Testamento, além do profeta Isaías, quem mais profetizou sobre o juízo final foi Daniel. No Novo Testamento, o assunto foi tratado por Jesus no sermão profético, como nós conhecemos, bem como por Paulo, Pedro e João. Então todos eles fizeram menção acerca de Jesus, acerca do julgamento, né? Dando alguns sendo mais diretos ou dando algumas alusões. E se nós pegarmos aqui em Daniel, que até deixei a Bíblia aberta aqui, no livro do profeta Daniel, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3, né, como está sendo, vamos dizer assim, requerido aqui sobre o comentarista da revista, diz assim: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia que nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o seu povo, o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão como resplendor do firmamento, e o que a muitos ensinam, a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Nós vemos Daniel aqui, meus irmãos, ele falando acerca, né, que ele viveu mais ou menos, ele fez essa profecia mais ou menos uns 200 anos depois do profeta Isaías. Estou colocando aproximadamente. Então, é praticamente em sincronia a questão das profecias. Então, quando ele diz aqui que naquele tempo haverá um tempo de angústia como nunca houve antes, alguns até encaixam essa passagem
na grande tribulação. E a questão aqui do ressuscitarão aqui, alguns dizem que é na hora do arrebatamento da igreja, outros dizem que é depois, mas não vamos entrar nesse mérito. A questão é, isso vai acontecer. Isso Jesus prometeu, isso é um desígnio do Senhor, que está colocado na palavra de Deus e que vai se cumprir. Então, ele profetizando isso, muitos do seu tempo com certeza não entenderam. Mas hoje nós entendemos. Com certeza também no Novo Testamento, eles entenderam. Aqui com certeza eles estavam querendo fazer alusão ao tempo deles. Ao tempo que eles estavam vivendo. Né? Domínio babilônico, né? E que algumas coisas poderiam acontecer. Mas nós que esperamos em Cristo Jesus, nós sabemos que isso está sendo mais fiel hoje. Pode ser feita alusão no Antigo Testamento, claro. Mas essa tradução, meus irmãos, essa profecia está muito bem colocada hoje para nós. Então aqui, continuando aqui, nós percebemos, irmãos, que eles fazem menção acerca do julgamento do Senhor. Haverá um julgamento, sim. Haverá aqueles que escolheram as coisas ruins para a sua vida e serão julgados pelas suas escolhas. Irmãos, eu particularmente, eu não concordo, né, com a questão que uma vez salvo, salvo para sempre. A questão da predestinação, eu não concordo. Eu prefiro acreditar no livre-arbítrio. Deus sabe de todas as coisas? Sabe. Sabe o que vai acontecer? Sabe. Sabe quem são salvos? Sabe. Mas nós não somos Deus. Nós não temos a noção de nada. O que nós temos noção do mundo, além do mundo ao qual nós vivemos. Nós não temos a noção do que vai acontecer amanhã. Nós temos alguns planos de trabalhar, alguns estudam, outros trabalham, né? Mas o que nós temos que ter, meus irmãos, nós não sabemos, nós não conhecemos, então não cabe a nós ficarmos presos. Mas será que eu sou de salvação? Será que eu não sou? Então ficar nesse impasse. Nós temos que nos esforçar todos os dias. Essa é a minha humilde opinião, é aquilo que eu compreendo acerca da palavra de Deus. Então, é interessante nós cremos no julgamento e nós vamos ser julgados pelo aquilo que nós fazemos. Como nós falamos, as atitudes que nós tomamos, as coisas que nós colocamos em prática. E aqui na parte 2, aqui, o destino dos maus. Para o juízo final acontecerá a ressurreição dos maus de todos os tempos, os salvos já terão ressuscitado para estarem no milênio com Cristo. Então, nós vemos que aqueles que forem salvos já estarão reinando com Cristo no milênio. Ninguém escapará da desolação e do julgamento que sobrevirá, ricos, pobres, sacerdotes, leigos e reis. Então, todos vão permanecer diante do tribunal do Senhor. Todos nós. Alguns serão absolvidos, como Deus sempre guarda e preserva aqueles que são dele, e outros serão condenados. Então, com certeza a pessoa vai chegar diante do tribunal de Deus só para saber o porquê que está indo para o inferno. E outros vão saber qual o mérito de ir para o céu. Muitos são julgados, né? Muitos são julgados, mas condenados. Então nós vemos ali que essa questão do culpado e do condenado cabe a nós que tomamos as nossas atitudes. Nós que fazemos a nossa vida, nós que fazemos as nossas escolhas. Então é interessante, né, que chegar naquele momento, nós chegar perante o juiz e sermos recebidos diante de Deus. Alguns dizem que isso não vai acontecer, outros dizem que sim, outros dizem que não, que aqueles que forem salvos não vão nem chegar até o juízo, até o julgamento. Haverá um julgamento e haverá um juízo. Claro, irmãos, quando chega a questão de Apocalipse, quando chega a questão, né, de naqueles últimos dias, nós vemos que há divergem de muita coisa, mas todos nós respondemos pelos nossos atos. Amém? É melhor definir dessa forma para não ter, né, nenhum problema e não se aprofundar mais nessas questões. A terra outrora abençoada agora é maldita por causa da injustiça e será abalada, provavelmente num grande terremoto. E o sol e a lua deixarão de brilhar. Deus destruirá todo o mal bem como todos os grandes poderes e impérios mundiais, representados pelo Leviatã, pela serpente sinuosa e pelo dragão. Aqueles que forem julgados como mal serão separados definitivamente de Deus, a fonte da vida. Então aqui, né, nós vemos até que faz até a separação, a questão dos maus e dos bons. Deus conhece aquele que está se esforçando, aquele que está buscando, aquele que está verdadeiramente se doando
acerca do reino de Deus. E a gente acha que isso é uma brincadeira, irmãos. Muitos de nós pensam que é uma brincadeira, pensa que é assim mesmo, pensa que não tem nenhum problema, mas engana-se. Tem sim. E Deus vai trazer à tona todas as nossas atitudes. Tudo aquilo que nós fazemos nessa terra, Deus traz à tona. Deus, Ele sabe. Deus, Ele conhece. O Senhor Jesus, Ele vê todas as coisas. Então, aqueles que forem julgados, aqueles que foram julgados pelas suas atitudes más, vão para o inferno, vão padecer, mas muitos de nós vamos para o céu. Como nós falamos, alguns defendem um julgamento só para aquelas pessoas que não forem salvas, outros acham que é para os dois. Mas, irmãos, nós temos que ter a noção que isso vai acontecer. Na parte 3 aqui, meus irmãos, o destino dos bons. Aqueles que forem julgados como bons e forem justificados pelo sacrifício de Cristo, serão levados para o reino eterno, conforme Jesus mesmo afirmou em Mateus 25:34. O reino de Deus será um eterno desfrutar de alegrias, delícias e bem-estar na presença de todos os salvos de todos os tempos. Mas o importante é que para sempre estaremos com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cuja presença encherá a terra com sua glória e majestade, conforme a visão de João. Irmãos, aqui está falando a questão do milênio. Tudo é graça de Deus, tudo é a glória de Deus e ela tem que se manifestar. Então os bons vão desfrutar tudo isso. Alguns acham, não, que isso aí, meu amigo, isso aí não existe, isso aí é coisa, né? Acha que a gente vamos dizer assim, falta inteligência, né? Infelizmente. Será que falta inteligência para nós que acreditamos nisso? Que acreditamos num propósito? Que acreditamos numa causa? Que acreditamos numa promessa? Ou falta para as pessoas se lançarem nesse sentimento? Então nós temos o sentimento da promessa de Deus, nós cremos na promessa de Deus, nós cremos na presença de Deus. Nós cremos, irmãos, na providência do Todo-Poderoso. Nós sabemos que esse dia ele vai chegar. Ele vai chegar tão certo como nós estamos nessa terra. Então, os bons vão desfrutar da majestade do reino do eterno, do poderoso, do grandioso, do Deus Todo-Poderoso, do Messias. Nós desfrutaremos. Mas aqueles que não querem desfrutar vão padecer eternamente. Nesse nosso pense aqui, o julgamento será uma realidade concreta para a humanidade. Vai acontecer, viu? Então, no tópico 2, irmãos, Cristo, o centro da história. O início da história humana. A história da humanidade pode ser revelada na criação, queda, redenção em Cristo e final dos tempos com Cristo. Então tudo fala de Jesus. O começo da história começa com Jesus e o término da história termina com Jesus. Para nós, né, como homem, né, imperfeito, como carne nessa terra. Mas para aqueles que ficarem com Cristo, aqueles que aceitaram o reino de Cristo, aqueles que estão se esforçando para estarem com Cristo, abraçando esta graça do Deus Todo-Poderoso, vai desfrutar para sempre, irmãos. Ele, é o que permeia a história humana com a sua presença. Israel não foi fiel à aliança feita com Deus. Com isso, um remanescente, a semente transcorestante que se concentra em Cristo na sua morte. Tornou-se precursor de um grande povo composto por todas as tribos e nações que confessam a Cristo como Salvador. Então, o início, meus irmãos, nós vemos Deus tratando Israel de uma forma especial, só que o povo de Israel, eles rejeitam a Cristo, né? Nós vemos que quem entregou Jesus para os romanos foi os judeus. É claro, irmãos, nós sabemos que quem se entregou foi Jesus. Ninguém prendeu Jesus, que ninguém tinha poder para isso. Jesus que se entregou. Mas uma alusão simbólica, nós vemos que os judeus que entregam a Jesus para ser crucificado pelos romanos. Então, irmãos, quando chega no Novo Testamento, nós vemos que o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, começa a pregar e a palavra de Deus chega até nós, assim denominado como os gentios. Na parte 2, a redenção da história humana. Toda a história da salvação está contida num único evento, a intervenção de Cristo na história por meio da cruz. Dela brota todo o presente e representa a garantia de todo o futuro entre a cruz de Cristo e a consumação final da história. Dá-se atenção da hostilidade entre a instalação de seu reino na terra. Já agora e ainda
não no reino que está por vir. A batalha decisiva e vitoriosa já foi travada na cruz do Calvário. Neste momento vive-se em hostilidade com o adversário. Satanás, que quer tentar destruir a obra redentora em nós, embora já tenha sido vencido. Ele foi vencido. Jesus na cruz do Calvário vence Satanás. Nós em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Mas nós temos que estar em Cristo para poder vencer Satanás. Porque ele venceu Satanás. Jesus venceu Satanás. Nós estamos ainda na peregrinação dessa terra. Estamos aqui de passagem, estamos aqui correndo atrás, vamos dizer assim, para poder vencer. Nós ainda não vencemos. Nós estamos buscando vencer. Então, essa redenção que Jesus deu para nós temos que fazer bom uso dela para que nós possamos chegar no julgamento e sermos absolvidos. Alguns dizem que sim, que haverá, outros que não haverá. Mas o importante, meus irmãos, é que nós temos todas as possibilidades para reinar com Cristo. Amém? E aqui a parte 3. Ele é para todo o sempre. Ele é antes do início, foi crucificado ontem, reina agora de forma invisível e voltará no fim dos séculos para estabelecer seu reino eterno. Primeiro, ele já reina. Ninguém é incontestável dizer que Jesus não reina, Jesus já reina e tem que reinar nos nossos corações. O servo obedece o seu senhor, o súdito obedece o seu rei. Então nós temos que obedecer a Cristo Jesus. Se ele reina em nós, então nós temos que obedecer essa monarquia do Senhor Jesus em nossa vida. Continuando aqui, irmãos. Algumas vezes o fim dos tempos é entendido como um tempo caótico e terrível. Para alguns poderá ser mesmo, mas para os que forem do Senhor, será um tempo em que as qualidades humanas serão potencializadas e nossa fidelidade ao Senhor não sofrerá mais os percalços que temos hoje, pois Ele mesmo vai destruir toda infidelidade. Jesus não aceita infiéis, ou serve ou não serve. E claro, irmãos, nós, pelo fato de vermos tempos terríveis nessa terra, às vezes a gente pensa assim, poxa, né, meu, tomara que as coisas se acelerem cada vez mais. Mas tem muitas pessoas que sofrem. Então é interessante nós esperarmos Cristo da forma natural, esperarmos com confiança e sabermos, irmãos, que Jesus está no controle de todas as coisas. É Ele que sabe todas as coisas. Ele vê todas as coisas. Então, quando é que fala de infidelidade, Ele sabe quem é fiel e quem não é. E Ele vai destruir essa infidelidade. Mesmo que no milênio, vai depois dos 1000 anos, Satanás será solto e enganará alguns. Nós vemos que depois daí acabou aí a eternidade com Cristo ou a eternidade sem Cristo. Antes disso, nós sabemos, estamos no momento ao qual nós temos o livre-arbítrio. No milênio, alguns dizem que as pessoas vão nascer, é uma grande incógnita, mas o que eu quero dizer, meus irmãos, a questão que quem vai ir e quem vai ficar, não é questão que as pessoas serão jogadas no inferno no milênio, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer, mesmo assim o diabo vai querer enganar muitos, então vai ser o momento final, ao qual com certeza quem é vitorioso é o Senhor Jesus. O nosso pense aqui, se Cristo é o centro da história, ele precisa ser o centro de nossas histórias pessoais. Aquilo que nós estávamos falando, ele precisa reinar dentro de nós. No tópico 3, o fim da história. A consumação. Quando se fala em consumação da história, fala-se do seu fim. E fim significa término e também alvo. Ou seja, os filhos de Deus se esforçam para estabelecer seu reino na terra. Mas esse esforço terá fim, quando os céus e a terra passarem. Entretanto, o seu reino se concretizará em plenitude somente no fim dos tempos, no término da história humana. Então só vai se concretizar tudo no término da história humana, né? Alguns dizem que é após a grande tribulação, outros dizem que é quando o fim do milênio. Mas, irmãos, a existência da humanidade nessa terra vai se extinguir, vai acabar, né? Vai acabar. A oportunidade que nós temos é hoje. E nós sabemos que nós temos que fazer bom uso dessa oportunidade, porque haverá um momento que não haverá humanidade, que não haverá luta contra a carne, que não haverá nada disso. Então nós esperamos a consumação, quando Cristo vier
e vencer e nós reinarmos com Cristo, não precisarmos mais lutar nessa luta que nós temos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Nós esperamos quando Cristo vai vir resolver, como Ele já resolveu. Mas para nós que estamos aqui, ainda estamos lutando, se esforçando para estar na presença do Senhor. E haverá um momento que não precisará mais, porque nós já estaremos com Cristo. O 2. História humana terá fim, mas a de Deus não. Deus está acima da história. Ele é a história, pois é eterno. Seu reino se estabelece na história humana, por isso tem início, mas nunca terá fim. A história de Cristo, a história de Deus nunca vai ter fim. A nossa história, sim, vai se findar nessa terra. Mas Deus é eterno. Não tem como nós mensurarmos ou alcançarmos com a nossa consciência acerca daquilo que é começo para Deus e daquilo que é fim. Porque para nós, a nossa consciência não alcança. E mesmo quando nós chegarmos na eternidade, mesmo assim nós não vamos alcançar esse entendimento. Com o corpo glorificado. Porque mesmo nós seremos limitados. Quem é infinito e sem limitações é Deus. A parte 3, irmãos. A Nova Jerusalém é o início da nova história humana. O reino de Deus é sinônimo de Nova Jerusalém, o lugar que Deus preparou para os salvos em Cristo, para passarem com Ele por toda a eternidade na casa do Pai, desfrutando eternamente do seu amor. Quem tem esse desejo, irmãos? Quem tem o desejo de estar com Cristo eternamente? Uma pergunta muitas vezes que eu faço. As pessoas querem ir para o céu porque querem viver com Cristo eternamente, ou querem ir para o céu com medo de cair no inferno, com medo de ir para o inferno, com medo de sofrer no inferno. Quer ir para o céu porque ama Jesus, porque quer viver com Jesus, ou querem ir para o céu com medo de ir para o inferno? Irmãos, é uma coisa para nós pensarmos, até mesmo dentro de nós. Será que nós queremos desfrutar essa glória com Cristo na eternidade porque não existe outra opção para nós? Porque não existe uma opção, uma terceira opção? Porque o sofrimento é muito terrível no inferno, então é por isso que nós queremos ir para o céu? Ou nós queremos ir para o céu porque nós amamos a Cristo? Fica essa reflexão. E não pense que a melhor coisa na restauração final da história não será o novo céu e a nova terra, mas sim a presença eterna e sublime de Deus, ou seja, Deus reinando conosco eternamente. Nós vemos a Jesus face a face, convivemos com Cristo para todo sempre, ali face a face, não os que agora nós não convivemos. Mas o nosso corpo limitado não pode desfrutar de coisas que só o nosso corpo transformado poderá desfrutar. Porque nós somos limitados. Apesar de que quando nós recebemos o corpo glorificado também seremos. Mas hoje nós estamos muito limitadíssimos a muitas coisas. Então nós temos que aguardar isso e entender que é necessário nós esperarmos a Cristo. E queremos essa presença de Deus na nossa vida. Queremos o Senhor Jesus reinando dentro de nós. E aqui na conclusão, o fim da história será a prova de que Ele sempre esteve no controle de todas as coisas. E aqueles que confiaram nele entrarão para o descanso eterno, preparado desde a fundação do mundo. Quem espera em Cristo não perde nada. Quem espera em Cristo não perde tempo. Quem espera em Cristo tem a sua eternidade garantida. Porque espera em Cristo, então está sendo obediente, não está sendo infiel. Está esperando na presença do Todo-Poderoso. Irmãos, isso é sério, isso é real. Tudo isso que nós falamos hoje, tudo aquilo que nós mencionamos, a questão das profecias, vai acontecer. Alguns interpretam de uma forma, outros interpretam de outra. Mas é interessante nós crermos que tudo isso vai acontecer. Então nós temos que guardar a presença de Deus na nossa vida. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Fiquem na paz do Senhor. Você que ainda não assinou nosso canal, convido a assinar, meus irmãos. É bênção para a sua vida. E divulguem os vídeos da Escola Dominical, não apenas para aqueles professores ou somente alunos da nossa revista, mas com uma mensagem do Senhor Jesus para que outras vidas possam ser alcançadas. Que Deus abençoe os irmãos, fiquem na paz. Amém.